Bem, nós vamos meditar em João Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos também de Marcos e de Lucas, certo? Só para poder complementar a história. Nós vamos meditar hoje na história de João Batista, na pregação de João Batista também, em algumas coisas que ele falou, e ver que ensinamentos preciosos que Deus nos traz aqui através dessa história. Então eu vou ler aqui para vocês, primeiramente, Lucas capítulo 3, do versículo 1 a 3, porque ele dá um contexto histórico do que estava acontecendo na época. Então ele diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilém, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lucas 3, do 1 a 3. E lá em Mateus capítulo 3, no versículo 2, diz que ele falava assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Vamos meditar nisso aqui. Nós vemos primeiramente que a palavra do Senhor veio a João no deserto, João Batista. João Batista, como a gente viu antes nos evangelhos, ele foi chamado para ser o precursor do Messias, aquele que viria adiante do Messias, preparando o caminho para ele, para que quando ele viesse, algumas pessoas já tivessem se convertido, já tivessem ouvido da palavra de Deus e ouvido acerca do Messias. Isso aqui era comum acontecer na época, quando um rei ia passar em algum lugar. Vocês podem deixar aberto em Mateus 3, né? A gente vai meditar mais nesses versículos. Então, quando um rei ia passar por alguma estrada, geralmente ele mandava os seus arautos para irem preparando o caminho, limpando a estrada de pedras, nivelando a estrada, aplainando para que o rei pudesse passar de maneira mais tranquila e agradável. Então, essa ilustração que tinha na época essa realidade ilustrou o fato do que João Batista estava fazendo. Ele estava preparando o caminho para o Messias, para Jesus Cristo. Então a palavra de Deus veio a ele. Ele foi chamado para ser profeta. Ele foi, na verdade, o último profeta do Antigo Testamento, assim, aquele que fechou os profetas da antiga aliança, porque depois dele começaria uma nova aliança em Jesus Cristo. E Jesus até mesmo falou que João Batista foi o maior dentre os profetas, que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Então ele foi um grande profeta. Por isso que diz aqui que a palavra de Deus veio a ele. Ele não começou a falar de si mesmo. Ele não decidiu um dia na sua casa que ele ia começar a pregar. Ele não chamou a si mesmo. Ele não decidiu que ele ia levar a palavra de Deus para as pessoas e preparar o caminho do Messias. Ele foi chamado para isso. Deus o capacitou, o deu a sua palavra para ele pregar, e ele, obediente a isso, foi e estava pregando no deserto. E muitas pessoas iam até ele para poder ouvir a palavra de Deus que ele falava. E aí é interessante que no texto que a gente leu aqui de Mateus 3:2, diz assim que ele começa dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vemos que a primeira palavra de Deus que está registrada aqui, que João Batista pregava, era o arrependimento. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o quê? O Messias está chegando. E ele está trazendo o reino de Deus.
O que é esse reino dos céus? Esse reino dos céus é a realidade de Deus vindo para as pessoas, se manifestando às pessoas. É o governo de Deus vindo aos homens. Deus chamando as pessoas para viver uma nova realidade, onde as pessoas seriam os seus servos, seus súditos, e viveriam agora no reino de Deus, uma vida de obediência a Deus como seu rei, a Cristo como rei, vivendo de acordo com os seus mandamentos, sendo transformados pelo seu poder em novas criaturas, vivendo uma nova realidade. Que realidade? A realidade do reino de Deus, onde Deus passaria a estar presente no coração das pessoas, transformando as suas vidas, levando elas a viver de maneira diferente. Uma coisa nova, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Jesus estava trazendo uma nova realidade de vida. Jesus estava trazendo algo novo, algo muito mais profundo do que qualquer pessoa tinha experimentado até então, naquele momento. Essa realidade do reino de Deus, de fazer parte de um reino espiritual, onde Jesus é o rei e nós somos os seus servos. E João está dizendo que o reino de Deus estava próximo, ou seja, tinha chegado, estava ali, já era uma realidade presente. Por quê que ele estava dizendo isso? Porque Jesus já tinha nascido, Jesus já estava prestes a se manifestar para ser o rei, não só dos judeus, mas também de todo aquele, em todas as nações que viessem a crer no seu nome. Então João estava preparando o caminho para esse rei, que viria trazendo essa realidade do reino dos céus, do reino celestial. E a primeira coisa que João pregou foi: arrependam-se. Irmãos, eu queria me deter um pouco nesse ponto aqui, porque é tão importante o fato de ser a primeira coisa que foi registrada aqui na pregação de João Batista, foi arrependei-vos. Isso aqui é tão importante, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque é algo fundamental e que infelizmente as pessoas hoje em dia têm esquecido disso. Se a gente for prestar atenção no conteúdo da maioria das mensagens cristãs evangélicas nos dias de hoje, poucas pessoas pregam isso aqui. Poucas são as pessoas, os pregadores, os que se dizem profetas de Deus, que falam em arrependimento. Arrependimento é uma palavra que está fora de moda. É uma palavra que as pessoas não gostam de pregar. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir. Consequentemente, os pregadores geralmente não querem pregar o que as pessoas não gostam de ouvir. E as pessoas não gostam de ouvir falar de arrependimento. Porque o que é se arrepender? Se arrepender é mudar a direção de vida, dar uma guinada total, uma reviravolta de vida. É uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, de comportamento. O que é se arrepender? É como se você estivesse indo aqui numa direção e você dá meia volta, 180 graus, e vem caminhando na direção oposta que você estava indo. Você faz um retorno e volta no caminho totalmente diferente, totalmente ao contrário do caminho que você estava seguindo. Se arrepender significa você perceber que estava errado, que a sua vida não estava agradando a Deus, ou que você estava acreditando numa mentira, e aí você toma essa decisão, impulsionado pelo Espírito de Deus, você toma uma decisão de crer diferente, e consequentemente andar de maneira diferente. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudar. Mudar completamente, radicalmente, é ter uma nova visão de vida. É ser uma nova criatura, uma nova pessoa. É deixar os seus pecados para trás, não ter mais prazer neles, se arrepender do que você fez e agora caminhar de maneira diferente. Isso é arrependimento. E isso não é pregado, como eu disse, porque as pessoas não querem viver isso. As pessoas querem continuar
vivendo da mesma maneira que elas sempre viveram. Elas querem estar dentro das igrejas, ouvindo que Deus vai abençoar suas vidas, que Deus é com elas, que elas são vitoriosas, que elas são uma bênção, que Deus vai dar grandes coisas para elas, mas elas não querem ouvir que elas precisam mudar de vida, que elas precisam se arrepender. Essa não é uma mensagem popular, não faz sucesso, não enche igreja, não atrai multidões. Por isso que ela não é muito pregada e está sendo esquecida em muitos púlpitos hoje em dia, que é essa mensagem de arrependimento. Agora eu acho maravilhoso porque João Batista, quando ele começa o seu ministério, a primeira coisa que ele diz é: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. É interessante que quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que está registrado que ele prega é: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Quando os discípulos começam a pregar também, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que eles pregam é: arrependam-se. Paulo, quando começa a pregar, ele começa pregando dizendo: arrependam-se. Essa é uma das coisas principais da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É a pregação de arrependimento. De arrependimento. Por que essa mensagem é tão importante? Porque sem arrependimento, ninguém pode ter um encontro com Deus de verdade. Sem confessar os seus pecados a Deus e abandoná-los, não é possível haver salvação. Não é possível haver transformação, não é possível entrar no reino dos céus. O arrependimento é uma condição necessária. A fé junto com o arrependimento, é isso que forma a conversão. A palavra conversão é fé mais arrependimento. Não adianta só acreditar em Deus, ter fé. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que haver uma mudança de vida para que haja uma conversão. Hoje em dia nós vemos às vezes muitas pessoas falando assim: eu não me arrependo de nada na minha vida. Tudo que eu fiz no passado, eu acho que foi bom, fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então eu não me arrependo de nada. Parece uma palavra muito sábia. Parece uma pessoa assim que é alguém cheio de sabedoria e entendimento das coisas de Deus, né? Que está falando com grande propriedade, dizendo: eu não tenho nenhum arrependimento. Mas isso, na verdade, é uma declaração de uma pessoa totalmente sem entendimento, totalmente sem sabedoria. Porque o sábio é aquele que se arrepende, que reconhece o seu erro e clama a Deus por perdão e por misericórdia. E aí alcança o perdão de Deus e muda de vida. Esse é que é sábio. Dizer que não tem arrependimento nenhum é dizer que tudo que fez na vida estava certo, que não fez nada de errado e que não necessita se arrepender de nada. Uma pessoa assim nunca se converteu e com essa atitude nunca vai se converter. Então o arrependimento é algo extremamente necessário. Não é à toa que João Batista começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque ele sabia que os judeus que estavam ouvindo ali a sua mensagem, eles precisavam disso, arrependimento. Eles não iam viver essa realidade do reino dos céus sem arrependimento. E João Batista não estava querendo pregar para eles o que eles queriam ouvir. João Batista estava querendo pregar para eles aquilo que eles precisavam ouvir para poder entrar no reino dos céus. Eles precisavam ouvir isso. Então, se você quer ser um profeta de Deus nessa geração, se você quer ser um pregador do Evangelho, se você quer ser um evangelista, se você quer ser um servo de Deus, se você quer realmente fazer a diferença no mundo, se você quer realmente pregar a verdade para as pessoas, isso é o que as pessoas mais precisam ouvir hoje em dia, que elas precisam se arrepender, porque elas estão em pecado, nasceram em pecado
estão debaixo de condenação, e se elas não se arrependerem, elas vão ser condenadas e vão para o inferno. Essa é que é a realidade que a Bíblia ensina. Elas estão caminhando para a morte eterna. Se não chegar um arauto do Senhor para pregar o Evangelho e dizer, mudem de vida, se arrependam, elas vão continuar caminhando para a perdição, elas vão continuar debaixo de condenação. Então, se você quer agradar a Deus, ser como um profeta de Deus, siga o exemplo de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, e pregue arrependimento. É isso que as pessoas precisam ouvir. Isso é a mensagem que elas mais precisam saber, que elas precisam se arrepender. E não só se arrepender uma vez só, não, mas se arrepender continuamente, todos os dias da sua vida. Viver uma vida de constante arrependimento, toda vez que perceber que está errado, pedir perdão a Deus, se arrepender e continuar seguindo a Cristo. Vamos ler agora Marcos capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês, versículo 2, diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Aqui é o Pai falando para o Filho, para Jesus Cristo. Isso aqui está registrado lá em Isaías, se não me engano, no capítulo 40. E aí o Pai diz para Jesus, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, meu filho, eu estou enviando diante de você o meu mensageiro, o meu profeta, ele vai preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Do Senhor quem? Do Messias, do Cristo. Endireitai as suas veredas. Então quando diz voz do que clama no deserto, quem é que está clamando no deserto? É Deus que está clamando. Quem é a voz do que clama no deserto? João Batista. Ele era a voz do que clama no deserto. Ali ele era a voz de Deus, a boca de Deus, aquele que estava falando a palavra de Deus para as pessoas. Então Deus estava clamando através de João Batista no deserto. Então quando João Batista dizia arrependei-vos, não era simplesmente João Batista que estava dizendo se arrependam. Era Deus falando através de João Batista, mandando o povo se arrepender, porque o Messias estava chegando. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 5, diz assim: todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Isso aqui é uma linguagem simbólica para falar de que o caminho estava sendo preparado espiritualmente, estava sendo preparado para que Jesus viesse, para que toda a carne visse a salvação de Deus. É por isso que lá em Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então toda carne, toda pessoa no mundo ia ver a salvação de Deus. O caminho estava sendo preparado para isso, para que se manifestasse a salvação de Deus através de Cristo. E João Batista era aquele que estava preparando o caminho. Agora, acompanhe em Mateus 3, versículo 4, diz assim: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 5, diz assim: saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, muita gente ia acompanhando a pregação de João Batista. Agora nós vamos ler aqui uma parte muito interessante, que é de Mateus capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler a partir da segunda parte do versículo até o versículo 10. E vamos nos deter um pouco aqui nesse ponto.
Mateus capítulo 3, versículo 5. Diz também nesse versículo 5 que toda a circunvizinhança do Jordão ia até João Batista. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eles estavam ouvindo a pregação de arrependimento, eles estavam confessando os seus pecados a Deus, não a João Batista, mas a Deus. E estavam sendo batizados, porque João Batista estava pregando o quê? Batismo de arrependimento, pregando que as pessoas se arrependessem e fossem batizadas como um sinal de arrependimento, como um sinal de que elas estavam arrependidas dos seus pecados. Então muita gente estava indo até ele, onde ele estava ali perto do Rio Jordão, onde ele aproveitava e batizava as pessoas que acreditavam na sua mensagem. E aí o versículo 7 diz agora: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quero parar um pouco aqui nesse versículo. Os fariseus e os saduceus eram duas classes de religiosos que haviam naquela época de Jesus Cristo. Eles tinham pensamentos diferentes, eram grupos diferentes, mas todos eram judeus, eram ramos do judaísmo. Eu não vou entrar aqui em detalhes em quem eram os fariseus e quem eram os saduceus, mas só para a gente entender, eram pessoas muito religiosas da época e que criticavam muito Jesus Cristo. E que nós vamos ver mais adiante nos evangelhos. Se você seguir lendo os evangelhos, você vai ver que eles não acreditavam nem na pregação de Jesus, a maioria deles não acreditavam na pregação de Jesus e nem em João Batista também. Então é até interessante, né, ver eles aqui vindo até João Batista, porque eles realmente não acreditavam na pregação de João Batista. Então por que eles estavam vindo aqui até João Batista? Havia motivos obscuros por trás. Não era realmente porque eles estavam se arrependendo dos seus pecados. Não era realmente porque eles estavam acreditando que João Batista era um profeta de Deus. É por isso que João Batista, quando os vê, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja que João Batista, a primeira coisa que ele fala com esses religiosos hipócritas foi a expressão raça de víboras. É interessante isso aqui porque se eu mesmo usasse essa expressão com alguém, as pessoas iam praticamente me crucificar. Mas nós vemos aqui que um profeta de Deus, falando da parte de Deus, chamou esses homens religiosos hipócritas de raça de víboras. Por que ele agiu assim tão duro? Será que ele não teve amor? Será que ele não teve compaixão? Se eu pregasse dessa maneira para alguém, chamando essas pessoas de raça de víboras, com certeza as pessoas me apontariam o dedo dizendo: quem é você para julgar as pessoas? Você tem que pregar uma pregação de amor, uma pregação de misericórdia, de compaixão. Você falando desse jeito, ninguém vai se converter, ninguém vai acreditar no que você está falando. Como é que você pode chamar as pessoas disso? É interessante que essa expressão também foi usada por Cristo. Expressão bem parecida, bem semelhante, falando com os fariseus, porque Jesus também conhecia quem eram aquelas pessoas. E João Batista aqui também sabia quem eram aqueles homens, conhecia a eles, até porque ele era um homem de Deus e Deus estava revelando para ele o coração das pessoas, como eram aquelas pessoas. Quando ele falou isso aqui, não foi um achismo da sua parte. Ele sabia quem eram aqueles religiosos hipócritas que estavam indo até ele. Então, irmãos, ele não fala isso aqui porque ele tinha falta de amor, não. Só para a gente poder compreender.
não é porque ele não amava aquelas pessoas. Pelo contrário, ele amava aqueles fariseus e aqueles saduceus. Mas tem pessoas que às vezes elas estão com o seu coração tão endurecido, elas estão tão afastadas de Deus, vivendo numa hipocrisia tão grande, que às vezes é necessário você ser duro. Às vezes é necessário você falar palavras que venham chacoalhar a vida daquelas pessoas, para ver se elas acordam, para ver se elas se despertam. Tem gente que pensa que amar é só passar a mão na cabeça e dizer: como você é bonzinho, eu gosto de você, Deus quer abençoar a sua vida, Deus tem coisas maravilhosas para ti. Isso é amor? Pode ser, mas amor não é só isso. Amor também é você chegar para aquela pessoa que está em pecado, que está errando, e falar a verdade na cara dela. A verdade que ela precisa ouvir, ainda que ela ache ruim, ainda que doa. Sabe, irmãos, as pessoas que mais nos amam são aquelas pessoas que têm a coragem de falar a verdade para nós. Se você tem algum amigo que só fala coisas boas para você e nunca te fala a verdade, desconfie dele. É muito provável que ele não seja teu amigo de verdade. Porque aquele que é nosso amigo de verdade, que realmente nos ama, são aquelas pessoas que falam as verdades que nós precisamos ouvir. Que quando nós estamos errados, chegam para nós e dizem: você está errado. Você está fazendo errado. Você não devia estar fazendo isso. Isso é amor. Isso é demonstrar amor. É quando a pessoa está errada, falar a verdade que ela precisa ouvir. Então, isso aqui que João Batista falou não era uma mentira. Eles eram uma raça de víboras mesmo. O que significa víbora? É cobra. O que João Batista estava querendo dizer? Que eles eram pessoas más, venenosas, pessoas que estão cheias de maldade no coração, cheias de malícia, cheias de hipocrisia. Talvez até uma alusão ao fato de que Satanás era uma serpente enganadora e que eles estavam seguindo o exemplo do pai deles, que era o diabo. E foi o próprio Jesus que falou que o pai deles era o diabo, em outro momento. E o diabo era a serpente enganadora. Então João, quando diz isso, estava querendo falar dessa maneira para ver se eles se despertavam, para ver o quanto eles eram maus, hipócritas, o quanto eles eram enganadores, falsos, dissimulados, e o quanto eles estavam distantes de Deus. Por que João fala dessa maneira? Porque eles estavam indo até João Batista, mas aquilo tudo ali era uma hipocrisia. Eles não estavam acreditando na pregação de João Batista. Eles não estavam querendo se batizar para serem salvos, porque queriam se arrepender, não. Isso aqui era para fazer média diante do povo. Isso aqui provavelmente era uma politicagem, porque os fariseus eram mestres nisso. Eles gostavam de tomar atitudes diante das pessoas que agradasse o povo, que levasse o povo a ter um bom conceito deles. Não tem gente que é assim? Que sempre faz aquilo que agrada os outros, que os outros esperam que ela faça. Um político é assim. O político ele é alguém mascarado, dissimulado. Ele sempre faz e fala o que as pessoas esperam que ele fale e que ele faça. Ele nunca é autêntico, ele é um mentiroso. Se o povo se agradar de uma determinada postura, ele faz aquilo. Se o povo não se agradar, ele não faz. Se o povo quiser que ele fale uma coisa, ele fala. Se o povo não quiser, ele não fala. Os fariseus e os saduceus eram muito dessa maneira. Eles gostavam dos holofotes. Eles gostavam de estar em evidência. Eles gostavam de aparecer. Eles gostavam de ser bajulados pelo povo. Eles gostavam de ser bem vistos pelo povo. Então, como o povo estava indo ouvir a pregação de João Batista e se batizar, o que foi que eles fizeram? Vamos seguir o que o povo está fazendo. Para que o povo olhe para nós como religiosos e se agrade de nós também. Para que a gente possa fazer uma média aqui. Não vamos confrontar João Batista. Vamos fingir que a gente concorda com o que ele faz. Para a gente ficar bem aos olhos do povo. Para a gente poder fazer uma média com as pessoas. Era isso que eles estavam fazendo aqui. E João Batista percebeu isso.
João Batista percebeu isso. Por isso que ele chamou eles de raça de víboras. Essa foi a razão. E aí ele faz outra pergunta: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, quem foi que ensinou vocês uma maneira de escapar da ira de Deus? Vocês estão achando que isso que vocês estão fazendo, vocês vão escapar da ira que está vindo? Foi isso que ele quis dizer em outras palavras. Vocês acham que o fato de vir aqui e se batizar e cumprir um ritual, vocês estão achando que isso aqui vai levar vocês para o céu? Que vocês vão fugir da ira vindoura? Que vocês vão escapar dessa maneira? Quem foi que disse para vocês que isso vai dar certo? É isso que ele está querendo dizer, em outras palavras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem ensinou para vocês uma maneira de escapar da ira de Deus que está chegando? Porque eles estavam pensando que era simples, que era só seguir um ritual, que era só ir lá, ser batizado, fingir que acreditava em João Batista e estava tudo bem. Muita gente hoje é assim também, né? Eu vou já falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da falsa religiosidade. E era isso que eles estavam querendo fazer. Essa falsa religiosidade. Achar que aquilo ali ia agradar a Deus, só aquela atitude exterior de ir lá onde João Batista estava e ir atrás de ser batizado também. Por isso que João Batista vai e confronta eles, porque João Batista os amava, estava preocupado com a vida deles, queria que eles mudassem de verdade, não queria que eles seguissem só um ritual, não. Isso aqui é interessante. Isso aqui que João Batista fala ilustra uma realidade que acontecia na época. Quando as pessoas iam pegar uma área verde para poder plantar, geralmente eles queimavam. E aí o que acontecia quando começava a queimar aquilo ali? As serpentes que tinha na área começavam a fugir do fogo, começavam a correr do fogo. E essa era uma realidade conhecida daquele povo que plantava. E João Batista ele usa isso para ilustrar o que ele estava querendo dizer, que eles estavam agindo como cobras, fugindo do fogo, da ira de Deus que estava vindo. Só que isso não ia funcionar. Isso não ia agradar a Deus. Então João Batista confronta eles de que isso não ia agradar a Deus, de que isso não era a maneira correta de agir. E aí no versículo 8, ele começa a dizer o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, mostrem com as atitudes de vocês que vocês se arrependeram. Veja só, João Batista está dizendo em outras palavras o seguinte: não pensem que é só vir aqui e cumprir um ritual e ser batizado que está tudo bem, não. Mostrem que vocês realmente se arrependeram. O arrependimento não é uma coisa só de aparência, não é só cumprir um ritual, não. Vocês têm que mostrar frutos, tem que haver mudança. Vocês têm que ter um caráter diferente. A vida de vocês tem que mudar. Vocês têm que se tornar outras pessoas. Não adianta vocês chegarem aqui e dizer que estão arrependidos, pedir para Deus perdoar os seus pecados e achar que está tudo bem, que assim vocês vão escapar da ira que está por vir, do juízo. Negativo. Não é assim não. Vocês têm que mudar de vida de verdade. Mostrem com a vida de vocês que vocês estão mudando realmente. Parem de ser hipócritas. Parem de querer fingir, cumprindo um ritual, que vocês realmente são de Deus. Mudem de vida. Deixe Deus mudar o coração de vocês. Tenham uma atitude diferente. E isso é que é produzir frutos dignos de arrependimento, irmãos. Porque as pessoas pensam que arrependimento é um ritual exterior às vezes. Sabe, tem gente que pensa, isso é incrível, mas tem gente que pensa
que porque um dia ela levantou a mão numa igreja e disse que aceitava Jesus e veio na frente e fez a chamada oração do pecador, e aí alguém disse para ela, olha, agora sim você se arrependeu, agora você está salvo, agora você é de Deus. Aí ela acha que o simples fato dela ter cumprido esse ritual, ela acha que isso já é uma garantia de que ela está salva. E aí ela sai desse momento ritualístico e continua com a sua vida de pecado, vivendo do mesmo jeito, sem mudar nada, vivendo como um incrédulo, mas ela acha que está salva, porque foi lá na frente, levantou a mão, fez uma oração e disse que estava arrependida, sem nem entender o que estava fazendo, e aí volta para casa do mesmo jeito e continua sem mudar de vida, mas ela sai dizendo para todo mundo que agora ela é crente, que ela se converteu, sendo que não entendeu nada, não entendeu o que é arrependimento, não entendeu o que é mudar de vida. Ela achava que era só cumprir um ritual, que era só ir lá na frente, levantar a mão e aí fazer uma oração sagrada, e aí pronto, estava tudo bem. Tem muita gente nas igrejas com esse pensamento enganoso. E aí alguém pode se perguntar, você está querendo dizer o quê? Que é errado levantar a mão, ir lá na frente, dizer que aceitou Jesus e fazer uma oração? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que esse ritual, por si só, não significa nada se não houver um arrependimento profundo no coração. Se a pessoa não estiver entendendo o que é se arrepender, o que é se entregar a Cristo, o que é mudar de vida, esse ritual não adianta de nada. Era exatamente isso que os fariseus e os saduceus estavam fazendo aqui. Querendo cumprir um ritual, indo até João Batista, simbolicamente levantando a mão, dizendo que aceitava a pregação dele, se batizando e achando que estava tudo bem. João Batista estava dizendo, olha, negativo, não é assim não, meu filho. Vocês têm que mudar de vida de verdade. Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, vocês têm que mostrar com a vida de vocês que realmente vocês mudaram, que realmente vocês tiveram encontro com Deus. Então, irmãos, o que mostra que a gente se arrependeu de verdade? São os frutos. Como é que a gente sabe que a gente é cristão? Olhe para dentro de você e veja se realmente você mudou. Se você está mudando. Se realmente você vive como um cristão. Se você age como um cristão. Se você fala como um cristão, se você pensa como um cristão, se você ama as coisas que Deus ama, se você tem prazer em Deus, nas coisas de Deus, ou se o seu coração está no mundo, nas coisas do mundo, e você continua vivendo no pecado e não quer mudar de vida. É isso que a gente tem que fazer, examinar a nossa vida, para ver se nós estamos em Cristo. Sabe, essa exaltação do ritualismo é uma das coisas mais perniciosas na igreja moderna. Tem um pregador chamado Paul Washer que prega duramente contra isso, contra esse ritual da oração do pecador. Porque produz muitos falsos convertidos, pessoas que acham que só porque fizeram uma oração e ali sem entender nada, acham que agora são cristãos e que estão garantidos por toda a eternidade, que tem a vida eterna. Irmãos, o ritual em si não adianta nada se não houver uma mudança de vida. Então o que você tem que parar para se perguntar é o seguinte: naquele dia que eu fui lá na frente e disse que aceitava Jesus, realmente eu entendia o que eu estava fazendo? Eu entendia que aquilo ali significava que eu estava me arrependendo dos meus pecados, entregando a minha vida para Cristo, para poder viver agora uma nova vida de obediência, de santidade? Eu entendi isso realmente? Ou será que eu achei que eu estava só cumprindo um ritual, que eu ia ser abençoado só por fazer uma oração? É isso que a gente tem que refletir. Porque a vida cristã é uma vida de constante arrependimento, de mudança de vida constante. Não é você chegar um dia aqui na frente, dizer que aceita Jesus e agora achar que está tudo bem. Se não houve um arrependimento de verdade, e se você não está diariamente se arrependendo, não adianta nada.
Porque não adianta nada você ter se arrependido uma vez e agora continuar vivendo no pecado. Produzir frutos significa você ter uma vida de santidade, uma vida de mudança, uma vida diferente. Uma vida que mostra que a pessoa se arrependeu de verdade, que mostra que ela realmente mudou de vida. Imagine só a seguinte situação: alguém é viciado em drogas, viciado em crack, por exemplo. E aí ele chega para você e diz: olha, eu mudei de vida, eu me arrependi, eu agora não quero mais usar crack, eu agora sou uma outra pessoa, eu quero fazer diferente. E aí ele fala isso para você e ele sai dali e vai usar crack novamente. Houve arrependimento aí? Não. Não importa o que a pessoa fale, não importa o que ela diga. Como é que ele vai demonstrar que ele realmente está arrependido e que ele mudou de vida? Não usando mais drogas. Ou ainda que ele caia, que ele tome uma decisão de se levantar e continuar lutando e tentando não cair mais. Agora, se ele voltar a usar diariamente do mesmo jeito e não mudar de vida, isso mostra o quê? Que aquela fala dele foi uma falácia, foi uma mentira. Foi conversa para boi dormir, não houve arrependimento nenhum. Arrependimento é quando você diz que está fazendo uma coisa e a sua vida mostra isso. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir na nossa vida. Será que a gente tem demonstrado com a nossa vida que a gente se arrependeu de verdade? É isso que a gente aprende aqui com o que João Batista fala. Versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que coisa interessante que João Batista fala para aqueles religiosos hipócritas. Ele já prevendo o que eles poderiam falar, ele já se antecipa. E ele já diz logo: não venham começar a dizer que vocês têm por pai a Abraão. Por que João Batista fala isso? Porque o judeu naquela época, ele tinha a mentalidade de que pelo simples fato dele ser judeu, automaticamente ele era povo de Deus e ele estava garantido no céu, que era garantido a salvação para ele, que era garantido que Deus estava com ele, que Deus ia abençoar a sua vida, que ele era uma pessoa de Deus, pelo simples fato dele ser descendente de Abraão. O judeu pensava assim naquela época, que pelo simples fato dele ser descendente de Abraão, isso já era uma garantia de que ele era de Deus, de que ele era uma pessoa espiritual, que estava agradando a Deus, independente de como ele vivia. Ele se apegava a isso. Por isso que João Batista fala: não comecem a dizer que vocês têm por pai a Abraão. Ou seja, não venham começar a usar isso, esse pedigree religioso, de dizer isso, porque não é assim. Não é assim que funciona. Não adianta nada ser descendente de Abraão. Era isso que João Batista estava falando. Isso aí não adianta nada, meu filho. Não venham com essa conversa, porque isso para Deus não cola. Você acha que vocês são de Deus só porque são descendentes de Abraão? O Israel de Deus de verdade não é o Israel segundo a carne, é o Israel espiritual. A gente aprende isso na Bíblia. Paulo fala sobre isso. A circuncisão de verdade não é os que são circuncidados segundo a carne, mas é a circuncisão do coração. João Batista já estava ensinando isso em outras palavras. Ele continua dizendo assim: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Em outras palavras, João Batista estava dizendo o quê? Olha, deixa eu dizer uma verdade aqui para vocês. Vocês estão achando que é muita coisa ser filho de Abraão, né? E que vocês estão garantindo para vocês? Isso aí não significa nada. Se Deus quiser, ele pega essas pedras aqui, ó, do deserto,
E faz surgir um bocado de filho de Abraão aqui dessas pedras. Isso para Deus é a coisa mais fácil do mundo. Ele transforma essas pedras num bocado de filho de Abraão. Ou seja, não significa nada o fato de ser filho de Abraão. Não é isso que vai definir que vocês são de Deus ou não. Era isso que João Batista estava querendo dizer em outras palavras. Não venham com essa conversa. Não caiam nessa armadilha. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Muita gente nos dias de hoje cai nessa mesma armadilhazinha aqui que os fariseus e os saduceus caíram. Quantas pessoas hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, não se apegam a esse tipo de coisa para dizer que é de Deus? Quantas pessoas não usam afirmações do tipo assim, ó, mas eu já sou um cristão desde quando eu nasci. Eu já tenho Jesus no meu coração desde quando eu nasci, porque eu já frequentava a igreja dos meus pais. Eu fui batizado quando eu era criança. Eu fiz primeira comunhão. Eu fiz crisma. Eu estudei o catecismo. Eu frequento a igreja. Eu sou uma pessoa que já cumpri os rituais religiosos. Eu tenho uma religião, eu sou cristão. Meus pais eram cristãos. Meus avós eram cristãos. Eu fui criado dentro da igreja. Você não está vendo? Eu ando como um cristão. Olha as minhas roupas, eu me visto como um cristão. Eu ando com a Bíblia. Eu frequento os cultos. Eu já fui batizado. Eu ceio, eu participo da ceia. Eu estou lá frequentando todos os cultos da igreja, eu estou lá presente. Estou lá participando de tudo, de todos os rituais. Eu ajudo, eu oferto, eu participo de todos os tipos de coisas que a igreja promove. Eu faço a obra, eu participo das atividades da igreja, eu sou assíduo. Eu sou uma pessoa cristã realmente, eu sou um religioso. Eu participo de coisas. Eu tenho carteirinha de membro. Eu tenho carteirinha de pastor, de diácono, de presbítero. Olha o meu certificado de batismo, que eu fui batizado. A minha família já era crente, de não sei quantas gerações. Eu frequento a igreja há muitos anos, meu filho. Eu já estou há muitos anos na igreja, eu sou evangélico há muitos anos. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que isso adianta alguma coisa? É isso que mede a salvação? É isso que prova que a gente é salvo? Você acha que se a gente disser isso para Jesus no dia do julgamento, é isso que vai contar para ele? Você acha que ele vai analisar realmente quantas reuniões a gente frequentou, se a gente tem certificado de batismo, se a gente fez catecismo, se os nossos pais eram cristãos, se levou a gente para a igreja, se a gente frequentou a igreja, se a gente andou como crente, falou como crente, andava com a Bíblia? Você acha que é isso que vai contar no dia do juízo? Você acha que é isso que vai contar quando Jesus for julgar as intenções do coração? Irmãos, eu digo para vocês, ainda que algumas dessas coisas sejam lícitas e sejam boas, ainda que algumas dessas coisas realmente a gente deva praticar, deva fazer, nenhuma destas coisas são garantia de que nós somos cristãos de verdade. Querer argumentar usando essas coisas para dizer que a gente é cristão é a mesma coisa que os fariseus estavam dizendo, que porventura poderiam dizer, que não chegaram a dizer, mas João Batista já previu. Era a mesma coisa que os fariseus estavam dizendo: temos por pai a Abraão. E João Batista disse: isso não adianta nada. Não adianta nada. Então, irmãos, vamos nos desapegar de religiosidades exteriores, sabe, de coisas que a gente pensa que é garantia de que a gente é salvo. Você pode passar a vida toda frequentando uma igreja, andar como crente, se vestir como crente, falar como crente, ter certificado do que for, carteirinha do que for, sua família toda ser crente, e mesmo assim você ir para o inferno. Sabe por quê? Porque o que conta para Deus são os frutos, é a mudança de vida.
É a conversão verdadeira do coração. Meus irmãos, nós temos que entender isso e ensinar isso para as pessoas, porque tem muita gente hoje enganada, achando que ser cristão é só ser religioso, é só frequentar a igreja, é só viver uma religiosidade de aparência. E não é. Ser cristão é ter um encontro com Deus de verdade, que mude a nossa vida, que nos leve a uma nova vida em Cristo, uma vida mudada, transformada, onde o meu coração passa a ser um novo coração. Eu não me canso de repetir isso, porque isso tem que estar escrito no nosso coração, de tal maneira que a gente nunca esqueça. Se o nosso coração não for novo, transformado, alguém que agora vive em santidade, que pensa diferente, que fala diferente, que anda diferente, que se veste diferente, que tem um coração diferente, que tem princípios diferentes, um caráter novo, transformado, que anda como Cristo, que está sendo santificado. Se isso não acontecer na nossa vida, não houve conversão, não houve arrependimento, não houve mudança de vida. Isso aqui que João falou, que eu disse antes, é central aqui nessa mensagem. Produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos de arrependimento não é religiosidade, não é frequentar a igreja, não é viver assim aparentemente, exteriormente como um cristão, não. É ter o coração transformado. Se a gente tiver o coração transformado, as outras coisas são consequências. É uma consequência natural. Se o nosso coração for transformado, a gente vai se batizar, a gente vai frequentar a igreja, a gente vai fazer a obra, a gente vai fazer tudo isso. Mas isso vai ser só uma consequência do que a gente já é de verdade, de uma mudança que aconteceu em nós. Era isso que João Batista queria que os fariseus e os saduceus entendessem, porque eles não estavam entendendo isso. Eles estavam dando muito valor ao ritual, às exterioridades, à aparência. E isso não adiantava nada. E aí eu vou terminar aqui lendo o versículo 10, quando ele diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que João Batista fala aqui para terminar o seu aviso profético para os fariseus? O que significa já está posto o machado à raiz das árvores? Isso é uma figura de linguagem. Quem são as árvores? Somos nós. Nós, as pessoas. O que é que significa o machado posto à raiz das árvores? Significa o quê? Jesus Cristo já está no mundo. O reino de Deus já chegou. A sua palavra está sendo pregada. Ele está chamando os homens para a salvação, porque o juízo virá depois. O juízo ainda não veio. O machado ele está na raiz das árvores, ou seja, Jesus ele está prestes a mandar o juízo. Porque Jesus, quando vem, ele vem com a salvação, ele veio trazendo salvação, ele veio para salvar as pessoas, mas depois ele viria com juízo, como juiz também. Primeiro ele vem como Salvador, mas depois ele vem como juiz. Então o juiz estava a caminho. Ainda não era o momento do juízo. Ele ainda não ia cortar as árvores. Ele ainda não ia começar a cortar as árvores que não produzem frutos. Não era a hora de começar a cortar ainda. Mas o machado já estava na sua mão, pronto para começar a exercer o juízo. Só que o juízo não começou ainda. Por quê? Porque Jesus está esperando que as pessoas produzam frutos. Jesus, ele não está preocupado com a aparência da árvore, se ela tem folhas, se ela está bonita ou não. Ele até amaldiçoou uma árvore que tinha toda a folhagem, mas não tinha frutos. Jesus ele está olhando para nós como árvores
esperando que a gente produza frutos. Ou seja, Ele está esperando que a gente realmente o receba na nossa vida, seja transformado pelo Espírito Santo e venha ter uma vida diferente. Venha produzir frutos. Venha ter o nosso caráter transformado. Ele está esperando isso. Ele está querendo ver os frutos. Ele está querendo ver a mudança nas árvores. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam e produzam frutos. Ele não trouxe o juízo ainda, mas ele está prestes a trazer o juízo. O machado já está na sua mão. Vai chegar um momento em que vai acontecer o quê? O que ele disse aqui. A árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Quem é que vai fazer isso? É Jesus. Jesus, ele é aquele que vai cortar essas árvores. O que significa isso? Significa a condenação eterna. Vai chegar o momento em que a porta da graça vai se fechar. A oportunidade de salvação vai se acabar. O momento de produzir os frutos é hoje, é agora. Se a gente não produzir esses frutos, vai acontecer o quê? Nós vamos ser árvores infrutíferas, vai chegar o dia do juízo, Jesus vai olhar para nós, não vai ver os frutos na nossa vida, com o seu machado ele vai nos cortar. O que significa isso? A gente vai ser condenado. Condenado e lançado no fogo, ou seja, vai viver numa eternidade de tormento, de perdição eterna, no que a Bíblia chama de inferno, no lago de fogo e enxofre, tormento eterno, condenação eterna, por ter rejeitado a Cristo, por ter rejeitado o Salvador. Então que a gente possa olhar para a nossa vida e ver se nós realmente estamos produzindo frutos de cristãos, que provem que realmente nós fomos salvos, que seja uma evidência de que realmente a gente foi alcançado pela graça de Deus e mudou de vida. Porque, irmãos, se a gente não vigiar, se a gente não se examinar e mudar de vida, se arrepender de verdade, essa palavra aqui, ela vai acontecer. O machado ele ainda está na raiz das árvores. Mas vai chegar uma hora que Jesus, como juiz, ele vai exercer justiça. E a árvore que não produzir bom fruto, ele vai cortar. Ele vai fazer isso com prazer, com alegria? Não. Mas ele vai ter que fazer isso. Porque ele é um juiz justo. E ele não vai poder dar a vida eterna para uma pessoa que nunca produziu frutos, que nunca se converteu, que nunca teve a sua vida transformada. Com muito pesar no coração, com muita tristeza, ele vai ter que cortar essa árvore e lançar ela no fogo. Porque essa árvore foi uma árvore que passou a vida toda não querendo produzir frutos. Porque tem pessoas que passam a vida toda ignorando a Cristo e não mudam, não se arrependem, não se voltam para o Senhor. E aí são árvores infrutíferas. Nunca mudaram, nunca cresceram, nunca foram transformados. E o fim delas é o quê? Condenação eterna. Então que a gente possa meditar nessa palavra, nessa pregação de João Batista e praticar isso. Refletir nessas coisas e se tornar uma árvore que produz frutos dignos de arrependimento. Porque só assim nós experimentaremos o reino dos céus que chegou até nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe, nos ajude nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.